irmãos, a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias. Livro do Josué, capítulo de número 6. Livro de Josué, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos e meditarmos na palavra do Senhor. No momento em que eu fui comunicado que eu estaria aqui nesta noite, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor um direcionamento na sua palavra, para a transmissão da mesma a esta igreja, e o Senhor colocou este texto no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades, várias belezas que há neste texto, e deixar uma palavra profética para a igreja aqui hoje. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, que é a pessoa que Deus escolheu para estar à frente desse rebanho, e a minha oração sincera é que Deus o abençoe, o prospere, que ele seja respeitado, honrado e amado nesta cidade. Quero tributar a Deus pela vida da sua esposa, a irmã Miriam, que está aqui nessa noite, ao pastor Elisandro. E citando o nome do pastor Elisandro, fica aqui registrado o meu respeito, o meu carinho a todos os obreiros que estão sentados aqui ao meu lado. Vocês possam ser abençoados nessa cidade, que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de vocês. É uma honra para mim estar com o pastor Laílson, que é um grande amigo. Pediu que eu voltasse a Marília. Eles gostaram, né, irmão? Deus teve misericórdia. Eles pediram para eu voltar e eu voltei. Então quero agradecer a Deus pela vida do pastor Laílson, a sua família. E onde eu vou com a minha esposa. Não ando sem ela de jeito nenhum. Eu já tenho glória a Deus garantido. Amém? Eu preciso da mente de vocês nessa noite. Sei que é uma igreja que ama a palavra. Eu já pude ver isso, uma pequena participação das pessoas que me antecederam, dos homens de Deus que me antecederam, que leram a Bíblia. E eu espero que você saia daqui abençoado nessa noite. Amém? Livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 4, está escrito: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 10: Porém ao povo tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. O segredo aqui era o povo ficar em silêncio. O Senhor disse a Josué: diga ao povo que durante as voltas eu não quero ouvir uma palavra dos lábios deles. Eles só vão gritar quando ouvir o som da trombeta e o muro caindo. Após o muro cair, peça para eles subirem em cima do muro, um de frente para o outro. Aí sim você manda eles gritarem. O segredo aqui é que Deus pede para Josué separar 7 sacerdotes, e cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro.
A minha mente divagou aqui, por quê? Porque aqui nós podemos ver o relacionamento de amizade de Josué com Deus aumentando. Josué agora está de frente de uma grande meta que Deus deu para ele: pegar o povo e fazer o povo entrar na terra prometida. Nunca Josué imaginou que ele seria o sucessor de Moisés. Nunca. Desde quando começou um relacionamento de amizade entre Josué e Moisés, na mente de Josué tinha uma só meta: obedecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo e ser amigo de Moisés até o fim. O relacionamento de amizade entre Josué e Moisés é um exemplo para todos nós que queremos nos relacionar melhor com Deus. Até porque Josué começa a relacionar-se com Moisés lá dentro do Egito. Já há um relacionamento de amizade entre os dois. No deserto aumentou a relação de amizade entre Josué e Moisés. Moisés foi um homem que teve experiências extraordinárias com Deus. E haja visto, quando você vai ler o livro de Êxodo e vai ver Sefer de Shemot, você vai entender que os rabinos, que os estudiosos, eles fazem questão. Rashi, por exemplo, ele faz questão de mostrar o relacionamento de amizade, de submissão de Josué para com Moisés. Até porque Moisés tinha um relacionamento com Deus de forma extraordinária. Entre todos os patriarcas que se relacionaram com Deus através de fala, Deus vai escolher o filho da Joquebede para relacionar-se com o povo através da escrita. Daí nós vamos entender por que é que Deus permitiu Moisés nascer dentro de uma vila de hebreus, de escravos que não entraram no Egito pela porta do fundo. Pelo contrário, eles foram convidados pelo faraó Apop para que José trouxesse toda a sua família, 70 famílias. E nós vamos ver que José, ele era uma pessoa extraordinária, herdou uma porta do seu pai Jacó. Deus dá para Jacó 4 bênçãos, segundo a tradição judaica. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, ele está com a cabeça deitada numa pedra, vendo uma escada, o céu aberto, anjo que sobe, anjo que desce. No topo da escada ele vê o Senhor. Ali Deus vai dizer para Jacó o seguinte: você saiu da casa do seu pai Isaac, saiu da casa da sua mãe Rebeca, só com promessa, sem nada. Não teve tempo de levar ouro, não teve tempo de levar prata, você não teve tempo de levar nada. Diferente do seu avô, que saiu da casa do pai dele, Terá, com ouro, prata e uma tenda de pele de cordeiro. Rico, milionário. Só que o dinheiro que Abraão tinha não comprava o seu maior desejo, que era ver a sua esposa Sarai grávida. Quando ele vai sair da casa de Terá, Terá era um braço direito de Nimrod, o pai de Abrão. A maior fábrica de ídolos era de Terá. Num relacionamento de amizade entre Terá e Nimrod, politicamente falando, Terá dá uma ideia, recebe uma ideia de Nimrod de fazer uma sala de ídolos. E ele constrói ídolos, porque na Babilônia, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, existiam 612 deuses. Então o cara ficou milionário. Então ele sai com bênçãos do seu pai. Interessante que o pai de Abraão, Terá, diz para Abraão levar Ló: leva o seu primo aqui, leva o seu parente aqui, Ló. E aí Deus se relaciona com Abraão, dizendo: você tem coragem de sair da casa do seu pai e ir para um lugar que eu vou te mostrar? Abraão: lógico que tem. Então sai. Se você sair da casa do seu pai e for para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar, eu vou engrandecer você e vou fazer de você uma grande nação. Só que o detalhe na conversa do Eterno para com Abraão, a conversa no presente era para ele aprender a conjugar o verbo sair.
E se ele aprendesse a conjugar bem o verbo sair no presente, no futuro do indicativo, far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei. Então no presente tem que aprender a conjugar o verbo sair, para receber no futuro 3 palavras no futuro do indicativo. E as 3 palavras no futuro do indicativo estão conectadas à ação. Sai da zona de conforto, sai debaixo da mãozinha do papai, sai debaixo do ouro, da prata do pai, e vai em direção a uma promessa que você não consegue visualizar. Então Deus está dizendo para essa casa: o segredo no tempo da crise, o segredo do tempo da luta, o segredo do tempo de uma série de coisas que vão acontecer, esta casa, a Assembleia de Deus de Jerusalém, ela tem um chifre de carneiro na mão. Nós vamos rodear, ouvindo os sacerdotes que estão aqui tocar, e quando tocar a muralha cai, a gente sobe em cima dela e grita: só o Senhor é Deus. Eu estou começando a sentir Ele aqui, no momento da palavra. Eu estou sentindo desde a hora que eu entrei. Mas sabe quando você está conectado, você entende que o Eterno está falando assim: vamos continuar, porque eu vou invadir a casa aqui hoje. Aí o Senhor fala para Abraão: sai. Abraão leva Ló. O interessante é que Ló no hebraico é não. E tudo na Bíblia fala com a gente. Então ele fala para o Senhor assim: eu saio, irmã Miriam, mas não sei se chego, não sei se consigo, não sei se vai dar certo, não sei se posso. Então ele está levando Ló do lado. Aí Deus diz assim: não tem como eu abençoar, engrandecer e fazer enquanto a negatividade estiver andando do seu lado. Tem um monte de crente que está aqui no culto da palavra, ouve a palavra, escuta os hinos cantados, fica impressionado com a musicalidade da igreja, e de repente o pastor prega, os pregadores vêm e pregam: eu acredito, mas ele sai daqui dizendo assim: eu não sei se consigo, eu não sei se posso, eu não sei se vou, eu não sei se vai dar certo. Então, quanto não? Num período que eu estava estudando, no meu período de residência, depois que eu me formei na minha área, algumas vezes eu estava no plantão, cansou de chegar crente lá com a testa cheia de óleo. O que você tem? Eu estou sentindo uma dor no pulmão. É mesmo? Está sentindo dor no pulmão? Tô. E o cara com a testa cheia de óleo. Eu falei: esse cara veio da igreja, varão. Ele saiu da igreja com a testa cheia de óleo e veio no pronto-socorro para poder falar que está com dor no pulmão. Tomara que morra. Um dia um amigo meu, a mãe dele era dirigente de investigação e ficou crente. Pensa naquele crente que fica... E eu falei com o Gustavo: devagar, mano, nós estamos crentes, aqui é um lugar da gente trabalhar, não é lugar de evangelizar. Irmão, todo mundo que entrava, o Gustavo... Um dia, esse mesmo cidadão que passou por mim chegou para ele: Mamira, eu falei: Gustavo. Ele falou assim: você está vendo, varão? Você está vendo esse cara? Eu tô. Olha a testa dele. Eu falei: fica quietinho, rapaz. Não, eu vou dar hoje eu pego ele. Olhou para ele assim: o que você tem? Dor no pulmão. Tem como pedir um raio-x? Ele falou assim: não, hoje eu não vou fazer raio-x seu não. Você está vindo da igreja, não está? Como é que o senhor sabe? Você está vindo da igreja, não está? Fechou a porta. Eu falei: Gustavo, não, hoje ele vai ver. Você está vindo da igreja, não está? Tô. Quem te revelou? Falou: ninguém revelou, sua testa está revelando. Tem certeza que você foi lá para o seu pastor colocar o óleo na sua testa? Em vez de você ir para sua casa acreditando que esse óleo, a Bíblia diz: se há alguém enfermo, chame os oficiais, chame o presbítero. Ele vai colocar o dedo com óleo na sua testa e ele vai orar, e essa unção vai curar o que eu não curo. Se eu diagnosticar que você tem um carcinoma, você vai morrer. E vão cantar o 2 da harpa: ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Depois que terminar esse, vão cantar: ver-nos-emos, se na terra divinal. Mas o crente, ele vem para o culto, ele escuta a palavra, o chifre de carneiro emite o som, a muralha cai, ele recebe o óleo, mas passa no pronto-socorro e fala assim: eu não sei se isso vai dar certo. Então Deus permite a Abraão sair da casa dele com uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade de Abraão? Sarai estéril. Foi falado muito de milagre aqui.
no relacionamento de Abraão com Deus, cheio do troco. No capítulo 15, olha que bonito isso aqui. No capítulo 12, sai, far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei. De ti vou fazer uma grande nação. Está feita a promessa, pastores. Só que o lozão, irmã, do lado. Só que no capítulo 12, versículo 2, está lá assim, ó: e tu serás uma bênção. Quando você aprender a conjugar o verbo sair, e eu começar a aplicar as 3 palavras no futuro do indicativo na sua vida, todo mundo que te conhece vai dizer: você é uma bênção. Toda a cidade de Penápolis vai passar que assim, esse lugar aqui é um lugar de bênção. Abraão sai. No capítulo 13 você vai ver que o Ló é separado. Abraão diz assim, ó, tá tendo briga entre os pastores aí por causa de ovelha, não tá? A Bíblia fala que não tinha inimizade entre Abraão e o parente Ló, tinha entre os pastores. Aí Abraão falou assim, ó, não está tendo como a gente andar junto, meu amigo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Só que os teólogos da letra arcaica, os rabinos, eles dizem que no coração de Abraão havia uma esperança de ouvir do parente a seguinte frase: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, as minhas ovelhas são tuas, porque eu saí da casa do titio Terá sem nada. Sabe o que o Ló fez? Eu vou para Sodoma e Gomorra. Fica na pirambeira aí, porque Sodoma e Gomorra, a negatividade, no momento que você precisar da sua bênção, ela tira a bênção de você. Por isso que há uma necessidade de Deus de tirar a negatividade do nosso lado. Se Josué tem a negatividade do lado dele, ele não acreditaria que 7 sacerdotes segurando 7 chifres de carneiro, soprando aquela muralha a cair. Mas a beleza do texto e o que a Bíblia nos revela é a relação de amizade, primeiro, de Josué com o homem de Deus Moisés. Primeiro, ele se relaciona de forma sincera com o seu líder. Ele é submisso ao seu líder, ele honra o seu líder, ele é amigo do seu líder. Quando você aplica essas atitudes, quando você exerce essas atitudes com o seu líder, aí você não tem dificuldade de entender que o seu líder tem um relacionamento diferenciado com Deus. Vocês estão entendendo? Hoje é o culto da palavra. Pastor Luiz Oswaldo, é o culto da palavra. O culto da palavra a gente estuda ela. Então o segredo de Josué em poder se relacionar com Deus é que primeiro ele se relacionou com o seu líder. Moisés tem experiências com Deus, eu sou prova disso. Moisés, ele falou com Deus. Moisés, ele deixou eu no pé do monte, no vale, mas eu sei que o meu líder subia no alto do monte e ouvia audivelmente a voz de Deus. Aí, pastor, Josué aprende como que a nação de Israel ia ter que aprender a viver no deserto, aprender a viver no vale, e num determinado momento, segundo a vontade de Deus, Deus pega do vale e põe no monte. Porque no deserto é um lugar onde Deus vai testar todos os seus limites. Eu vou repetir, no deserto é um lugar onde Deus testa todos os limites. Depois que Ele testou todos os seus limites no deserto, Ele te leva para o vale. No vale você aprende a ter experiências com Deus, e depois que você tem experiências com Deus, Ele diz assim, vem aqui para o monte para aprender a ouvir a minha voz de forma audível. No deserto você tem a companhia, no máximo, dependendo de como o sol está posto no céu, você tem no máximo a companhia da sua sombra.
Dependendo de como o sol está no céu, nem a sua sombra você tem de companhia. Você não sabe aonde você está. No deserto tem frio demais à noite. No deserto é muito calor de dia. No deserto tem tempestades de areia. E a tempestade de areia no deserto, ela tende a pegar no seu olho. Quando ela bate no olho, você para. Quando ela bate no olho, você fala, ai. Ela entra na boca. E quando ela entra na boca, ela entra no ouvido. Aí você não vê, não fala, não ouve. E no deserto a tendência é parar, sentar, deitar, morrer. Mas Deus no deserto, Ele diz, eu sou Deus que tenho vida, e vida com abundância. Pastor Oswaldo, me dá um exemplo de vitória no deserto. Ezequiel, vai para o deserto. Deu uma ventania, rodou ele a ventania, ele fechou o olho, porque ele era esperto. Não, eu vou ficar paradinho, vou ficar com o olho fechado, vou ficar tapando a minha boca para me poder pedir misericórdia. Daqui a pouco passa. Aí do Senhor, Ezequiel, abre o olho, varão, abre o olho. Não, se eu abrir o olho abre o olho. Por quê? Porque nessa tempestade eu mando no grão de areia. Abre o olho. Essa tempestade é só para o povo ver que você está na tempestade no deserto. Mas eu sou o Deus que no deserto permito a tempestade vir. Todo mundo que está de fora fala, vai morrer, não vai dar certo, acabou. Mas no meio da tempestade, abre o olho. Aí Ezequiel abre o olho, ele vê um ser com 4 cabeças, ele vê uma roda dentro da outra, e ele tem experiências sobrenaturais com Deus. Estão dizendo que o Brasil está no deserto, há uma esperança no novo governo. Estão dizendo que essa equipe é boa, mas o segredo está aqui dentro. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ai meu Deus, se humilhar, genuflexão, tu serás uma bênção. A palavra bênção aqui está conectada à misericórdia. Tu serás uma bênção, ou seja, a minha graça virá sobre a tua vida. E todo aquele que recebe a minha graça, ele também depende da minha misericórdia. A tradição judaica diz que só tem um meio de entender a palavra baruch, que é abençoado, que significa todo aquele que recebe a minha bênção, ele depende da minha graça e da minha misericórdia. E só tem um meio de alcançá-la, fazendo genuflexão, mamília. Aí Deus diz para Abraão assim, sabe o que o Rabino Rashi diz? Sai da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vou te abençoar, engrandecer, e todos vão chamar você de joelho. Genuflexão. A igreja de hoje, ela não faz genuflexão mais para Deus. Se vier um cara famoso aqui, tira foto, pede autógrafo, bate palma. Se o cara revelar, o cara recebe oferta, o cara é isso. Mas eu louvo a Deus que eu cheguei nessa casa e Deus me disse, aqui eles não estão com problema no líquido sinovial do joelho, eles não têm artrite, eles não têm artrose. Aqui a honra é para mim, a glória é para mim, o louvor é para mim. E se tiver alguma doença aqui, eu curo. Misericórdia e graça. Fantástico isso aqui. E Abraão vai começar a se relacionar com Deus. O relacionamento de Deus com Abraão é extraordinário, irmãos. E Moisés que vai escrever tudo isso. É Moisés que vai escrever isso. E o que eu fico maravilhado é que Moisés, ele é fiel no que ele ouve. Ele recebe a inspiração de Deus, ele recebe a bênção de Deus, ele recebe a companhia de Deus, ele recebe o toque de Deus, ele vai ter experiências com Deus, Deus vai testificar para ele. Pode escrever, foi assim que aconteceu. E a beleza disso aqui é que Deus pega, tira Ló. Quando tira Ló, eu fico maravilhado, porque eu sou estudioso da Bíblia. A palavra Ló é não. Então Deus vai colocar 3 impossibilidades na vida dos 3 patriarcas, para deixar provado para a nação de Israel que no Velho Testamento, dentro da
Torá, há 3 impossibilidades do Eterno abençoar Abrão e a descendência de Abrão. Primeira impossibilidade, Sarai. Segunda impossibilidade, Rebeca. Terceira impossibilidade, Raquel. As 3 estéril. E um Ló que ele vai mostrar para a nação assim: eu sou o Deus que torno toda impossibilidade em possibilidade, e no meu tempo eu transformo todo não em sim. Aleluia! Tudo na Bíblia se relaciona conosco. Então Deus tira Ló. Ló vai para Sodoma e Gomorra. E aí Abrão vai para uma pirambeira, para um lugar que não tinha nada. Só que Ló esqueceu de uma coisa: que a bênção não estava com ele, e sim com o parente Abrão. Se alguém tomar o que é seu, se alguém falar que a muralha está grande, se alguém disser não para você, fica tranquilo. Quem pegar não sabe que a bênção de transformar o que não é está em você. E a Bíblia diz que onde você põe o pé, ele põe o dele. Aonde você põe a mão, ele põe a dele. Quem te abençoa, ele abençoa. Quem te amaldiçoa, ele amaldiçoa. Você tem a bênção de Deus. Por isso, em tempo de luta, não abra a boca, fique quieto. Sabe o que eu fico feliz com Moisés? É porque ele vai relatando os acontecimentos sem ter estado. Como é que pode um negócio desse? Ele colocar como que Isaac nasceu, ele colocar os milagres que Deus fez com Jacó sem não ter estado, e passou a maior parte da vida dele cultuando Ra, Anubis, Sekhmet. Ele abre a mão do título real para poder ser pastor de ovelhas. Agora vamos para o fim da mensagem. O Ló vai embora, pum. Eliezer fica. Ismael nasce. Coloca a mão na juntura da coxa de Abrão, na juntura, nas entranhas de Abrão. Abrão diz assim: você está vendo Isaac ali, ó? Você já abraçou Isaac, não já? Já. Você já tocou em Isaac, não já? Já. Você está vendo Isaac, Eliezer? Tô. Então jura, não por mim, mas jura pelo Deus que tornou-me pai daquele milagre ali, ó, que você não vai me decepcionar. Não jura por mim não, jura por Deus que me deu Isaac. Eliezer vai, pega a Rebeca. Rebeca está no poço, e Eliezer chega no poço e diz assim, ó, Shibolete, Shibolete. A Rebeca diz assim, água, tó. E Eliezer, vendo o seu senhor Abraão se relacionando com Deus, irmão, e Eliezer era um damasceno, uma tribo extremamente religiosa, e ele sai da religião, e o maior evangelho que Abraão prega é: nós vamos servir um Deus, e a nossa fé tem que ser única. Aí o damasceno está vendo o seu senhor se relacionar com esse Deus que não tem corpo, que não pode desenhar, que não faz nada, mas que é poderoso. O que ele faz? Como é que eu vou saber que é, gente? Então vou fazer um acordo aqui, Senhor. A moça que eu encontrar no poço, que der água para mim, para os 10 camelos, tirar 240 litros de água, eu vou saber que é essa. Ele chega para Rebeca, Shibolete. Rebeca, Shibolete, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shibolete, tô. Ele toma água, Tov Meud, muito obrigado. Ela, toda rabá, tem de quê? Toma, posso tirar água para os camelos? É essa. Como que ele sabia disso, irmão? Porque ele viu o seu Senhor se relacionando com Deus. Não, olha que coisa fantástica, eu tenho que falar isso aqui.
Ele dá todo o ouro, toda a prata, vestidos para Rebeca. Rebeca pega os vestidos, dá para a mãe, dá ouro para a mãe e dá ouro para Labão. Quando Jacó chega sem nada lá, você vai ver em Gênesis capítulo 29, versículo 15, Jacó dizendo assim: declara, Labão diz assim para Jacó: declara, rapaz, qual é o seu salário? Você não vai trabalhar de graça aqui não. Jacó disse assim: eu não quero o ouro e a prata, porque meu avô já mandou para você, eu quero a sua filha. É isso que Deus vai dar para nós. Eu estou estudando sobre prosperidade bíblica, mas estudando mesmo. Eu vou falar amanhã e depois lá, Marília, como receber bênção financeira. Eu estava vindo para cá ontem, quarta-feira eu preguei. O pastor falou assim: Oswaldo, eu estou num cativeiro da dívida aqui. O tema seu é cativeiro da dívida. Eu preguei e Deus falou comigo sentado no púlpito, pastor Alessandro. Fala para eles que eles abrem portas e não fecha. Aí o dono da porta vem, está devendo essa porta, devendo essa porta, devendo essa porta. Aí fala para eles que hoje eu fecho todas as portas que eles abriram e pago. Mas a partir de hoje eu vou falar para eles: qual é o salário que vocês querem ganhar? O pastor estava com mais de 10 mil reais de dívidas. Que o segundo dele meteu o pé nele, passou a perna, catou todo o dinheiro, largou ele com o povo. Aí ele mandou um áudio para mim e eu preguei. Quarta, eu só fui a boca de Deus. Meu Deus. Quinta-feira, todo o dinheiro que ele precisava para não passar vergonha, caiu na conta dele. Ele falou assim: ó, segunda eu vou levar um restinho para você aí. Aprenda uma coisa: o dinheiro acaba. Pregadores não querem fazer um relacionamento de amizade com os pastores e com os líderes. Eles vêm olhando como se fosse um cifrão. E Deus falou comigo numa madrugada que o dinheiro acaba, mas o relacionamento de amizade, de fidelidade, ele é eterno. Nós temos que entender que não é o dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro ele passa, mas nós temos que entender que nós temos que representar o caráter de Deus. Temos que ser amigo de verdade, sem interesse, porque esse Deus é o Deus que te leva para o deserto, te põe no vale, te leva para o monte. Ele diz: eu sou Deus do vale, sou Deus do monte, sou dono do ouro, sou dono da prata. Porventura havia alguma coisa difícil para mim? Não tem. Então segue adiante. O Ló ficou lá, foi para a terra boa. Jacozão chegou na casa do sogro. Jacuvô já tinha pago. É essas coisas que eu quero que você entenda. A dificuldade de acreditarmos que 7 chifres de carneiro em 7 mãos santas derrubam muralhas, que ao nosso olhar, pastor Alessandro, é impossível. Como que Josué entendeu isso? Porque a tradição judaica, se você ler o livro de Gênesis, de Êxodo, Deuteronômio, você vai ver muitas vezes nas entrelinhas dos textos, Josué sempre pertinho do líder. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, Josué está no pé do monte e a glória de Deus está... Josué dá uma levantadinha assim e está vendo Moisés. Fala para ele ficar 40 dias no pé do monte. Como é difícil ficar 40 dias esperando. Deus estava dizendo assim: você vai ficar 40 dias, porque o deserto são 40 anos. O seu nome é Oséias, e o seu líder é expert em pegar na espada. Só que eu vou colocar ele no monte e você vai pegar na espada sem nunca ter pego. E eu vou trocar o seu nome de Oséias para Josué. O que está acontecendo com vocês agora, enfermidade, dificuldades, problemas, o segredo é ouvir, acreditar que o líder que está à frente de você tem relacionamento íntimo com Deus. Isso são impossibilidades que tornam possibilidades.
Deus me disse que está levantando uma geração de jovens. Eu amo pregar para jovem, porque eu consigo falar a linguagem deles. Amo pregar para jovens. Eu vim agora do final de semana de Mato Grosso do Sul e nós falamos sobre relacionamento de amizade. Pensa num negócio extraordinário. Relacionamento de amizade. Como acreditar num Deus que faz coisas impossíveis sem ser amigo dele, sem ter uma experiência com ele. Como vencer o preconceito, como vencer as dificuldades. Será que esse Deus entra no meu quarto? Será que esse Deus pode se relacionar comigo? É lógico que pode. A muralha vai cair nessa noite. Quem acredita nisso? Agora vamos fechar as janelas que eu abri. O Ló vai embora. E as impossibilidades são escritas por Moisés. E eu acredito que Josué lê. Há um relacionamento de amizade, pastor Lisandro, com Moisés e Josué. Eu imagino Josué escrevendo e Moisés e Josué vendo. Falei, o que você escreveu hoje? Eu escrevi isso. Era Deus preparando Josué no silêncio para ser o sucessor de Moisés. Toda a nação achava que era Arão, mas Deus disse: não, Arão não acreditou em mim no Egito. Arão fez um bezerro de ouro, Josué não. Então eu vou permitir que Josué escute da boca do líder todas as verdades, e eu vou testá-lo para ver se ele acredita ou não. Meu irmão, Deus está permitindo você passar por essa dificuldade para poder ver como está o seu relacionamento com Ele. Essa muralha vai cair, você sai daqui abençoado. Eu acredito que agora Deus está visitando o pastor Jorge, agora, tocando nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, nos reticulócitos, no sangue dele. Que Ele é Deus de longe, é Deus de perto. Sim ou não? Olha que bonito isso. Moisés escreve que Ló vai embora. Moisés escreve que Sarai era a primeira impossibilidade. Eliezer agora está levando a Rebeca, meu amigo. Pensa, levando a Rebeca feliz que ela tirou 240 litros de água. Só que ele está levando a segunda impossibilidade para Isaac. A mulher bateu nos padrões de Deus, só que Deus ficou em silêncio, dizendo assim: Ele está levando a bênção, mas essa bênção está embrulhada com uma impossibilidade que só eu tiro. Aí a Rebeca está abraçando o Isaac, falando: eu sou estéril. E o Isaac diz assim: fique tranquilo, porque eu sou uma impossibilidade que tornou possibilidade. Você põe a mão em mim todo dia. Vira para a pessoa do lado e fala: você é a maior prova de impossibilidade na minha vida. Eu nunca vi essa irmã, eu estou tremendo para falar com ela. Eu cheguei perto dela, olhei para o olho dela, ela disse: meu Deus, como é que pode? É um Deus que viu ela, é um Deus que conhece os exames dela, é um Deus que vê a limitação dos médicos, mas Ele está dizendo: a muralha da enfermidade, pá, cai hoje. Eu estou dizendo que os obreiros dessa casa, cada um deles tem um chifre de carneiro, cada um deles tem um chofar. Eles não têm berrante na mão, eles têm chofar. Há uma diferença do berrante e há uma diferença do chofar. Berrante você pode adornar, berrante você pode colocar ouro, berrante você pode colocar prata, e o berrante berra, mas o chofar não, ele sussurra. Não pode ter adorno, não pode furar. Por quê? Porque nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Quem é que vai estar entre as muralhas de Jericó? A prostituta Raabe, a que vai ser a genitora daquele que Deus vai usar para mostrar para Israel que Ele transforma não em sim. Deus vai restituir, Deus vai transformar, Deus vai abençoar uma prostituta no Velho Testamento
com o pai escrevendo na pedra. Mas no Novo Testamento, o filho vai restituir uma prostituta escrevendo na areia. Há um avivamento vindo para a juventude e adolescentes dessa casa. Os adolescentes, os jovens dessa casa vão ganhar essa cidade. Eu estava na casa do pastor quando eu vi um vídeo no YouTube, esses jovens no shopping. Deus disse para mim: Oswaldo, eu vou encher esses jovens com tanto poder que quando eles entrarem no shopping, os demônios do shopping vão começar a cair e eles vão começar a pegar na mão. Os drogados que estão lá vão começar a ranger o dente e eu vou só no abraço deles. Você imagina os jovens daqui chegando no shopping da cidade e abraçando uma pessoa drogada, e só no seu abraço, jovem, a pessoa vai vir para cá no domingo, vai cantar no louvor. Você imagina só, adolescente, você dando um abraço a uma menina que está sentindo de ser lésbica, só no seu abraço vai dizer: eu sou mulher, eu sou mulher. A Bíblia diz que é macho e fêmea. Há uma unção de Deus para essa casa. Deus, Ele manda todos os anos para Israel as 24 bênçãos para o levirato, as 24 bênçãos para a tribo de Levi, as 24 bênçãos que Deus manda para Israel. Eu estive o ano passado em Israel, eu aprendi que chega no mês de outubro, é o mês do Shavuot, é o mês que Deus começa a abençoar. Quando chega no Yom Kippur, é o dia do grande perdão. Deus pega parte das bênçãos de Israel, olha para o Brasil, escolhe igreja que Ele vai mandar bênção. Assembleia de Deus Jerusalém está na agenda de Deus esse ano. Só que acredita que vocês vão abençoar essa cidade, joga a mão para cima para adorar. Pastor, mais 5 minutos eu termino, porque eu estou chato, eu estou sentindo vontade de voar aqui. Olha para mim, vira para a irmã do lado: eu não sou um menino, eu orei a semana inteira para vir aqui, eu orei para vir, eu não estou brincando de ser crente. Deus acabou de dizer para mim: escuta, Oswaldo, o barulho de muralha fazendo aqui já, ó. Ei, 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 ei. Ai meu Deus. Ô meu amigo, eu ia te chamar agora do teclado, você toca demais, meu amigão. Fantástico isso. Música é a arte que manifesta os diversos afetos da nossa alma mediante o som. O que eu fico impressionado, que não foi preciso eu chamar o tecladista. O Lailson disse para mim: se você quiser ele pode tocar o teclado. Só que eu disse para Deus: Deus, quando chegar a hora, ele é teu, porque eu consigo ver Deus na vida de um tecladista não só pela musicalidade, mas pela forma que o dedo vai, pela intimidade. Eu não pedi nada para ele, ele veio para cá, e quando ele veio para cá, eu vou gritar nessa noite ao Senhor, e ao som desse teclado, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você precisa sair daqui acreditando que a impossibilidade que bateu na tua porta, do tamanho de um muro de 3 metros, ela cai por terra hoje. Pastor Oswaldo, eu levei um monte de não esse ano, mas você sai daqui dizendo, sabendo que Deus transforma não em sim. Agora Moisés escreve, primeira impossibilidade, Sarai. Quando chega no capítulo 15, pastor, que falou em hebraico aqui, muito bem falado, é um texto verídico, uma pena que os outros não conseguem entender, que a veracidade do texto é abençoai ao Senhor. Como que abençoa o Senhor? Quando você reconhece que Ele é soberano. Você abençoa o Senhor quando você reconhece a soberania nele, e ao ajoelhar-se diz: reflete em mim o seu caráter, para que todos que estão na minha volta te vejam em mim. E aí vem a segunda definição de bênção, pastorzão. Para Abraão, Deus diz assim: aquele que nunca pegou na tua mão, que os teus ouvidos nunca ouviu a voz, nem os teus olhos viram, se eles me verem em ti, se eles passarem perto de ti e reconhecerem que eu estou em ti, se tiver com câncer, eu curo. Olha que profundidade disso, pastorzão. Deus dizia para Abraão assim: aqueles que nunca pegaram nas suas mãos,
aqueles que os seus ouvidos nunca ouviram a voz. Mas se eles ao passar e dizer assim, um dia eu quero ser que nem ele, já é o suficiente para eu abençoar. Não, gente. Tem gente que tem dificuldade para acreditar num negócio desse. Vira para o irmão e fala assim, eu represento a glória dele em Penápolis. Fala aí, fala aí. Fala aí. Eu represento a glória dele nessa cidade. Você andando, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem ele. Isso é uma coisa minha, é um pensamento que vem na minha mente. Eu imagino jovem vendo você sair da casa aqui, irmão, pessoas vendo você sair da sua casa e vindo atrás de você para ver onde que ele vai. Aí você olha para trás e ele vai vir atrás de você escondido e vai entrar aqui, ó. Vai sentar lá atrás e você não vai ver a pessoa vindo, mas quando o pastor fizer o apelo, ela vai levantar e você, ô vizinho. Você que acredita nisso? Você acredita? Primeira impossibilidade, Sarai. Capítulo 15. Deus pede para Abrão, sai da tenda e conta estrelas. O dia que eu li que Abrão era astrólogo, eu quase caí para trás com meu professor lá em São Paulo. Falei, Rabino, como é que pode ser os olhos? Você acha que Deus ia zombar de uma pessoa sem a pessoa saber? Eu falei assim, onde está isso? Olha aqui no Talmud de Bavacá, página 33b. Aí eu abri a página. Todas as pessoas de Ur, dos caldeus, eram pessoas inteligentes. E Abrão era astrólogo. Por quê? Por ser religioso, idólatra. As estrelas apontavam o futuro dele. Aí Deus disse assim, sai da tenda, conte as estrelas. Abrão disse assim, é fácil. De Órion a ursa maior tem tantas mil estrelas. Da ursa maior à ursa menor tem tantas mil estrelas. Então vai contando aí. Ele contava. Quando ia colocar na areia, ele ia recontar. Deus fazia assim com a ursa maior, some. Passou a noite contando estrela. De manhã ele está com areia no vão do dedo e bravo. Conseguiu, meu filho? Não. O sol nasceu. Essa história é tão verídica que Davi conta ela para Salomão. E Salomão, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 5, ele escreve: o sol nasce, o sol se põe, e ele volta correndo para onde nasceu. Sabe o que Salomão estava dizendo? Aprendemos com o nosso patriarca Abrão que o sol é o relógio do dia e a lua o relógio da noite. O sol brilha com muita força durante o dia. E não existe possibilidade do sol nascer de dia sem uma camada de ar na frente, para não queimar a gente. Só que é o detalhe, durante o dia você vê com clareza aquilo que o sol ilumina, mas o sol brilha com muito mais força, não quando ele está ao meio-dia, onde todos nem conseguem vê-lo. Ele consegue brilhar com muito mais força depois que ele se põe, e a força dele é tão extraordinária, depois que ninguém vê ele, irmã Miriam, que ele consegue com a força do seu brilho dar luz para as estrelas, dá luz para a lua. Sabe o que o Salomão está dizendo? Não se preocupe com as suas atitudes enquanto todos te aplaudem, mas se preocupe quando o seu sol se pôr e a sua noite chegar. As atitudes que você fez durante o dia, elas brilharão depois da morte e te levarão para os braços do sol da justiça. Então conta a estrela. Aí Salomão escreve essa verdade. Mas Davi escreve: o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Numa veracidade que estava no coração de David Meller, no livro do Telehim. Ai meu Deus, ele estava dizendo: ainda que você passe a noite inteira contando estrelas, achando que ela que vai apontar para o seu futuro, pela manhã Deus vai te frustrar, porque Ele te deixa contar estrela a noite inteira, mas pela manhã Ele vem dizer: eu chamo ela pelos nomes, e não é mais ela que aponta o seu futuro, sou eu. No capítulo 15, sai da tenda, e é no capítulo 15 que Deus permite a Abrão escutar pela primeira vez os sons do chifre de carneiro. E aqui eu encerro. Havia dias, irmã Miriam, que ela ia deitar, os rabinos dizem que ela dormia assim, ó. Abrão dizia: que foi, meu bem? Ela respirava profundamente, dizendo assim: cadê a promessa? Havia outros dias que ela dormia assim, ó. Abrão: que foi, meu bem? Cadê a promessa? No dia que Deus mandou ele sair para fora, ele disse assim: para de soluçar e chorar. Ela está: para. Quem vai ser o nosso herdeiro vai ser Eliezer. Aí disse: não, está esquecendo do Ismael, varão? Sai para fora, conta as estrelas. Aí ele fala assim: eu já tenho 100 anos. A estrelinha dizia: você tem 100 anos. A estrela falava que tem 100 anos. Aí Salomão vai dizer assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo Kairos, existe o tempo Cronos, e existe o tempo Pleroma. Kairos é um tempo indivisível. Você sai daqui da cidade de Penápolis, vai até Salvador, pega um grãozinho de areia, vem aqui e mostra para a Mamília. Olha a Mamília, grãozinho de areia de Salvador. Aí vai a pé até Florianópolis. Quando pegar todos os grãos de areia, minha irmã, de lá de Salvador levar para Florianópolis, nem começou a eternidade ainda. Vira por irmão e fala assim: é esse tempo que nosso Deus mora, e é esse tempo que Ele vai levar nós para ficar com Ele. O Cronos é segundos, minutos, horas, meses, dias e anos. O Pleroma é a junção do Kairos com o Cronos. É o dia da cura, é o dia que o Isaac nasce, é o dia que é o dia que o Jacó nasce, é o dia que o José nasce, é o dia que o Samuel nasce. Está entendendo? Fantástico isso, né? Tudo isso na Bíblia. Aí no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala para Abrão: sacrifica o Isaac. Os dois sobem falando de cordeiro. Cordeiro proverá, cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho. Aí quando ele vai imolar Isaac, Deus disse: ei Abrão, meu amigo, oi, não mate o menino. Como assim? Não mate. Por quê? Olha para trás, Gênesis capítulo 22, versículo 13. Ao olharem para trás, eles não veem um cordeiro, eles veem um carneiro amarrado pelo chifre. E o Senhor diz assim: você imola o cordeiro, pega a cabeça, deixa de lado e só usa o corpo, mas essa cabeça eu quero. Serra o chifre e faz um instrumento sagrado para mim. Toda vez que o meu povo tocar esse chifre, eu desço. Está na Bíblia. Está na Bíblia. No sacrifício de Isaac, Deus já viu Jericó, as muralhas, Canaã. E Deus disse: aqui. Eu sei que Abrão tem fé. E Abrão, ele foi com tanta fé que a tradição judaica que Abrão diz que Abrão teria que ficar 3 dias e 3 noites. Por isso que ele levou fogo para ver os 206 ossos, 650 músculos e mais de 50 bilhões de células que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, virar cinza.
A fé de Abraão era assim, ó: eu tenho fé em ver a minha promessa virar cinza. E ele tinha que vistoriar a cinza para ver se não tinha pedaço de carne. Por isso que o sumo sacerdote, o sacerdote ia lá vistoriar, remover a cinza. Porque culto que o fogo deixa pedaço de carne não tem milagre. Ele tem que vistoriar a cinza. Só que ele diz assim, ó: o mesmo Deus que fez Adão do pó da terra, ainda que Isaac vire cinza, eu desço o Isaac. Pode ficar de pé comigo, com a permissão dos pastores, para a gente orar e terminar? Quem está entendendo, diga amém. Então, fala para o irmão aí, ó: antes de você nascer, ele sabia que a sua muralha ia cair nessa noite. Fantástico isso aqui. Moisés escreve tudo isso, relaciona-se com Deus. José vai para o Egito, e a sua capacidade de governamental transforma o Egito em Alto e Baixo Egito. Ele coloca a elite no Alto Egito e a turma menos favorecida no Baixo Egito. Quando Sitim vai reinar, ele fala assim: esquece que esse cara fez alguma coisa, porque ele não era egípcio. Moisés é levado para dentro do Egito e ele começa se destacando na escrita. Moisés era um dos melhores escritores do Egito. Depois que ele aprende a escrever, ele era um idiomata, falava, segundo os rabinos, mais de 70 idiomas. Moisés, ele se destaca na escrita, era um idiomata. Aí ele vai servir no exército, entra, recruta, chega ao cargo de general. Depois que ele se forma como general, ele vai ser arquiteto e engenheiro. A maior glória do Egito em termos de arquitetura e engenharia civil é no período de Moisés. Moisés fica 40 anos no Egito como príncipe. Depois que ele se destaca como escritor, como idiomata, como general, como engenheiro, ele vai assumir o principado, filho da filha do faraó. Porém, seu avô Sitim e todo o clero, toda a corte palaciana de Sitim, olhavam José de baixo para cima, dizendo: ele é o melhor escritor, ele é o idiomata, ele é o melhor general, ele é o melhor engenheiro, porém o sangue dele é escravo. As pessoas olham você assim. A muralha que mais derruba você é quando as pessoas te olham de baixo para cima, de cima para baixo, e diz: ele é inteligente, ele canta bem, ele se destaca, mas é da igrejinha lá da Assembleia de Deus de Jerusalém. Fique tranquilo, porque Deus vai fazer um negócio extraordinário. Moisés, você ficou quanto tempo aí no deserto? Ficou quanto tempo no Egito? 40 anos. Então vai ficar 40 anos no deserto, apacentando ovelha. Quando chega o tempo de Moisés, falece. Josué está esperando. Ele diz: você vai fazer esse povo entrar. Eu vou chorar o velório. Não, faz o que eu estou mandando. Agora Moisés, Josué, manda o povo pegar, rodear a cidade. O povo está rodeando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, 7 voltas. No 7º dia, o sacerdote, olha com o chofarzão, 7. O primeiro som que sai do chofar é o tequiá, é um som alongado. Pá. Segundo, chefarim, 3 sons alongados. Pá, pá, pá. Terceiro, teriá, 9 sons curtíssimos com som alongado. Pá, 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 pá. Imagina isso pendurado, que orquestra bonita. Pá, 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 pá. E o povo só escutando isso. E a muralha. Aí eu perguntei para o meu professor, o rabino, por que tinha que ficar em silêncio? Porque o tequiá representa respiros profundos no início de uma prova. Quando a muralha é construída, o diagnóstico ruim chega, a luta chega, a primeira coisa que você faz é... No meio da prova você está soluçando, emitindo chefarim.
final da prova, você está sozinho. Ora, essa oração é que Deus mais gosta. Por isso que Deus disse assim, ó, fale para o povo ficar em silêncio, porque eu preciso lembrar de 40 anos de respiros profundos, 40 anos de soluços e 40 anos de prantos no deserto. Quando você respira profundamente, quando você soluça, você pranteia, esse som é emitido. No tempo da prova não pode tocar o berrante. 7 volta por quê? Porque lá na muralha de Jericó já estava apontando para o sacrifício vicário de Cristo. 7 é o número da perfeição, o sacrifício perfeito. Por que é que não podia abrir a boca? Porque como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Por que, pastor? Quando você pega o sacerdote para poder imolar, você pega da mão do levita, e a mesa está lá na irmã Miriam. Pega a ovelha ou o cabrito, coloca debaixo do braço. Isso aqui é tradição judaica, vai fazendo assim no pescoço, ó. Se no meio do trajeto a ovelha fazia assim, ó, volta lá para o começo, devolve para o levita e fala assim, me dá outra. A ovelha não pode berrar. Então, um conselho nessa noite: se enquanto você está dando a volta, se berrar, volta para o começo da prova, mas você vai ficar em silêncio. Quando você ouvir o som, a muralha vai cair. Eu quero orar por pessoas que vieram aqui nessa noite, que precisam receber força para não gritar. Está doendo demais, pastor, eu estou quase gritando. Eu preciso receber um refrigério hoje. Eu preciso que Deus toque no meu ouvido para eu ouvir com nitidez o som do chofar. Eu preciso de força para continuar em silêncio nessa prova. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem rapidinho, quero orar por você. Ah, que coisa boa, eu amei pregar aqui, viu, gente? O povo que gosta de Bíblia. Vem, vem, vem. Você vai receber um chofar na mão hoje. Eu estou feliz porque aqui é a Assembleia de Deus Jerusalém. Aqui posso falar de chofar. Aqui eu posso falar de Pesach. Eu posso falar de Shavuot. Eu posso falar de Sukkot, Yom Kippur. Falar das Sefarot. Então vem. Coloca a mão no seu coração. Deixa só a lágrima rolar. Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu de ministrar essa palavra. Assim, Senhor, como o Senhor mostrou para Israel que Sarai, Rebeca e Raquel eram impossibilidades, e que Ló era o não. Quando a muralha caiu, o Senhor restaurou a vida de Raabe, que casou, Senhor, com Salmão e teve um filho chamado Boaz. Senhor, o que mais me alegra é que a Ruth, que vai casar com Boaz, era tataraneta de Ló, descendente de Moabe, o primogênito de Ló. Ela casa-se com Boaz, mas antes de casar com Boaz, ela disse para a sogra o que Abraão queria ouvir. Ela disse: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, onde a senhora deitar eu deito, onde a senhora levantar eu levanto. E o Senhor deixa provado para a nação de Israel que num tempo determinado por ti, o Senhor transforma todos os nãos que recebemos em sim. A Ruth casou com Boaz, que teve Obed, que teve Jessé, e nasceu Davi, Senhor. Todos diziam que Davi não podia ser rei, mas a promessa em transformar não em sim, o Senhor disse: todos dizem não para Davi, mas eu digo sim. Eles vieram aqui à frente, muitos deles precisam de força, de graça, de unção, para vencer a prova. No deserto o Senhor testou os limites deles, nesse vale o Senhor está fazendo com que eles tenham experiências contigo. Nessa noite eu te suplico, leva ele para os montes,
Mostra para eles todas as estratégias para poder vencer no vale, e que eles ouçam nessa noite de forma audível a sua voz. Abençoa essa casa, abençoa o pastor, os obreiros, abençoa a juventude, abençoa os adolescentes, as crianças, as irmãs, o coral, a orquestra, os ensinadores, os diáconos, enfim, Senhor, que a estrutura dessa igreja seja reconhecida a nível de Brasil e mundo. Pai, que essa igreja represente a sua presença e o seu caráter. Muito obrigado pelas curas divinas que o Senhor está operando agora, pelas portas abertas, Senhor, pelos milagres que os nossos olhos físicos não enxergam, mas os nossos olhos espirituais já te glorificam, em nome de Jesus, amém.